Cuidado com os Irmãos é uma obra meio, como eu posso dizer, difícil pra eu falar porque eu não gosto dela. Eu acho estranho, bizarro e até mesmo nojento. Se você gosta, tudo bem. Não tem problema, é questão de preferência, de gosto. Eu não gostei, mas outra pessoa pode gostar. Enfim, só vamos respeitar a opinião de cada um. O manhwa se inicia um dia antes do casamento de Hari, a protagonista. Quando criança, ela foi adotada pela família Ernest porque ela tem uma aparência muito similar à falecida filha do casal, o que na minha opinião já começa sendo muito estranho. É muito estranho a sua filha morrer e logo em seguida você vê uma pessoa idêntica a ela e resolver adotar. Pensando mais no lado humano dos personagens, eu até entendo a decisão desses pais. Mas que é bizarro, é muito bizarro. Um ano após ela ser adotada, infelizmente o casal morreu. E junto com a morte do casal veio a desgraça para ela. Afinal, o casal ele tinha outros filhos, os quais não se davam bem com ela. Que são Eugene, Cabel e Erit, ou Eric. Não sei como é que fala isso daí. Apesar da má convivência, ela sabe que no fundo, com o passar do tempo, esses irmãos passaram a gostar dela e a considerá-la. Claro, do jeito deles. Então, apesar do passado dela não ser muito bom, agora que ela irá se casar com um bom homem, tudo promete melhorar. Mas é só ela dormir, abrir os olhos e puft, voltou no tempo, quando era criança. Aí eu já fiquei, qual a necessidade disso? Do nada voltou no tempo assim. Normalmente quando algum personagem volta no tempo, tem algum motivo. Claro, não precisa ser grandes motivos, mas sei lá, pelo menos, o personagem tal tá com uma vida horrorosa. Aí, beleza, vai e volta. Agora, ela voltou justamente quando a vida dela iria melhorar. Pelo menos pra mim não faz o menor sentido, mas ok. Agora, estando no passado, quando era criança, ela tá no meio da neve e o Eugênio está tentando acordá-la. Pelo menos para mim ficou um pouco confuso, mas pelo que eu entendi, o irmão mais novo, que era irmão gêmeo de Arina, pregou uma peça em Hari falando que ela tinha que dormir do lado de fora, no estábulo. Ele odiava profundamente Hari, justamente por ela parecer tanto com sua falecida irmã gêmea. Esse tipo de brincadeira passa dos limites, mas também temos que entender que é uma criança, não é? O casal chega para cuidar de Hari, mas ela acaba desmaiando. Eu não lembro qual foi a minha impressão a primeira vez que eu li essa obra, mas agora eu fiquei um pouco confusa. Pois enquanto ela está doente, Eugênio cuida dela, demonstrando ser bastante calmo e gentil, e logo em seguida aparece Cabel querendo brincar com ela. O Eugênio eu até consigo entender. Agora o Cabel, se ele não gosta dela, por que quer brincar com ela? Sei que pode ter a justificativa de são crianças. Mas mesmo assim, dá essa dúvida pelo menos pra mim. Quando Hari pergunta se eles a odeiam, Eugênio afirmando que não tem como eles gostarem dela, pois ela não é ariana. Hari fala que também os odeia, e diz que quer voltar. No caso, voltar para o tempo em que ela iria se casar. E novamente aí eu já estava pensando, qual que é o objetivo da autora ter feito a Hari voltar no tempo? Porque por enquanto, até agora, não tem nada. Nada de interessante. Ok, os irmãos não gostam dela, mas até que tem uma justificativa. É certo, ela é inocente em relação a tudo, mas novamente digo, são crianças. O que eu estou querendo dizer é que isso dela voltar no tempo foi algo muito aleatório. Antes do dia do casamento dela, ela só dormiu e pronto, acordou novamente quando era uma criança. Até agora não tem um objetivo ou algo que me faria torcer por essa personagem. Só está me mostrando o quanto que ela sofre, a injustiça de ser odiada só porque, entre aspas, é uma substituta da irmã, que querendo ou não, parando pra pensar, ela realmente foi adotada para ser uma substituta. Algo muito preocupante, ou talvez só eu esteja pensando demais.
E pelo menos pra mim é muito irritante as coisas que acontecem, como por exemplo quando a Harry chama o casal Ernest de pai e mãe. Na hora, os filhos deles ficam irritados, com ciúmes. E novamente, eu entendo, são crianças, beleza. Só que não deixa de ser irritante para mim, leitora. Nesse ponto, a Harry decide chamar eles de pai e mãe, porque digamos que na outra vida ela não o chamou assim. E agora, como ela está no passado, resolveu viver como quer. E a partir daí, a implicância desses irmãos com ela só piora. Como, por exemplo, Cabel implicando com ela, dizendo que ela não queira se tornar ariana, não importa a roupa que ela vista. E também o irmão mais novo, que a faz tropeçar no chão e manda ela parar de se aproximar deles e ir embora. E depois aparece o Eugene. Que, meu Deus, ai que cena revoltante. Ele vai ajudar ela a levantar, ela sorri, agradece, o chama de irmão e o cara cora. Olha, sinceramente, pra mim é horrível isso, porque, meu Deus, ela parece com a irmã falecida dele. E eu já vou dar um spoiler, esse cara, o Eugene, é o ML, vulgo o par romântico dela. O cara vai se apaixonar pela menina que se parece com a irmã morta dele. Acho que eu não preciso dizer o porquê isso é muito preocupante e esquisito. Eu não sei por que esses autores têm esses fetiches com irmãos não de sangue. Cara, é muito bizarro, Tanto que eu parei de acompanhar obras assim, como por exemplo aquela lá, qual que é o nome mesmo? Eu acho que é a amada irmã do Grão-Duque, alguma coisa assim. Porque pelo menos eu não estava gostando, eu não estava conseguindo shippar o casal. É muito estranho. Bom, esquecendo essa parte que o Eugene é o ML, eu acho que essa obra tem vários problemas. Como, por exemplo, dá pra entender os irmãos, a irmãzinha deles morreu, aí do nada os pais trazem uma menina idêntica a ela. Menina essa que os pais tratam com todo o amor e carinho. E, querendo ou não, tem uma forçação da parte deles para os irmãos aceitarem a Harry. Então até aí dá pra entender o lado deles, mas um dos problemas é que os irmãos ficam descontando a raiva deles na Harry. Bom, não só a raiva, mas também a dor da perda. E a pobre da Harry, ela não tem nada a ver com isso. Ela é só uma criança aleatória que foi levada pra mansão deles. Então, na minha visão, apesar de claramente ser errado tratar a Harry dessa maneira, a culpa principal é dos pais. Trazer uma menina idêntica à falecida filha para a mansão deles é a mesma coisa de tentar burlar a morte da Ariana. Ok, eu sei, eles chamam ela de Harry, não de Ariana, mas mesmo assim é estranho. Muito estranho. Como se fosse algo do tipo pra a dor da perda da Ariana ser menor, porque agora eles têm uma substituta. E também eles só adotaram a Harry porque ela é idêntica à Ariana. Vamos fazer um cenário hipotético. Eles passaram assim na rua e viram a Harry. Só que a Harry não se parece com a Ariana. Vamos supor, ela não tem cabelos brancos. Ela, sei lá, é loira. Eles iriam adotar ela mesmo assim? Creio eu que não, né? Porque provavelmente a Harry não foi a primeira criança que eles viram. Assim, em becos ou... Nossa, eu nem lembro onde ela estava antes. Ah, enfim, deu pra entender. Então, isso que também é problemático. Os pais simplesmente ignorarem a morte da filha, fazerem uma menina idêntica à falecida filha pra casa deles. E mesmo sabendo que os filhos são crianças, quererem forçar eles a aceitarem a Harry, que querendo ou não, ela é uma substituta. E pensando em tudo isso, eu fico muito na dúvida se realmente, com o passar do tempo, o casal Ernest passou a gostar da Harry por ela ser a Harry. Ou eles permaneceram gostando dela porque ela é parecida com a Ariana.
E outra coisa, eu sei que a Hari está triste por ter voltado no tempo, etc. Mas agora, como ela tem a mente madura da idade que ela tinha antes, eu acho que ela deveria tentar entender melhor o lado dos irmãos dela. Mas aí já é algo que também dá pra passar um paninho. Porque se fosse eu, com toda certeza, eu teria muito rancor desses caras. Ok. No início do primeiro capítulo, ela fala que eles gostavam dela do jeito deles. Claro, isso com o passar do tempo. Então, em algum momento, eles passaram a ser mais bonzinhos com ela. Então, aí ela talvez pode ter começado a gostar um pouco deles. Beleza. Dá pra entender, mas mesmo assim, né, voltar no passado, quando eles não gostavam dela de forma alguma, é complicado. Apesar de eu ter criticado um pouquinho ela agora, a relação dela com os irmãos vai melhorando aos poucos. Aí até aí, beleza. E em questão do romance, aí eu já não posso opinar muito porque eu parei de ler quando a página do manhwa tacou na minha cara que o Eugênio ia ser o protagonista masculino. Porque, convenhamos, cara, mesmo sendo ficção, é muito estranho você ficar com alguém que tem a cara da sua irmã. É muito bizarro. E eu também não consegui shippar os dois. Talvez porque desde o início eu estava vendo eles realmente como irmãos ou algum tipo de amigos. Mas enfim, como eu não tive muito progresso na leitura desse manhwa em específico, eu dropei. Em relação ao casal, acho melhor eu não falar muito sobre. As opiniões que eu realmente pude falar nesse vídeo foi mais no passado assim, quando os irmãos eram crianças e tratavam a Hari dessa forma, e também a decisão do casal Ernest de adotar a Hari. Então, esse vídeo eu acho que foi mais um comentário do que exatamente um resumo. Provavelmente está sendo assim porque eu realmente não gosto desse manhwa e agora nessa segunda leitura eu não consegui avançar muito. Eu também queria agradecer pelos 121 inscritos, muito obrigada. Queriam também pedir que se inscrevam. E que caso queiram também recomendar algum manhwa ou até mesmo um mangá, pode deixar nos comentários. Com certeza eu vou dar uma lida. E é isso. Pam, pam, pam.